perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Os que estão chegando agora, a gente está só aguardando a doutora Vera resolver um problema com o microfone e já vamos dar início. Ricardo, eu sugiro eu dar início, então, primeiro, e aí, Ayrton, você pode orientar a Vera aí, ela liberar o microfone dela, às vezes você liga para ela e tenta explicar para ela como que funciona. Eu mandei um pouco de instrução aqui no WhatsApp, mas enquanto ela não consegue liberar, para a gente não perder tempo, eu já começo a minha, pode ser? Pode ser, eu tô falando com ela aqui, ela diz que clica aí no microfone e não tá abrindo, a gente vai tentar fazer com que ela saia e entre na reunião, para ver se funciona. Tá, e aí enquanto isso eu vou apresentando a minha, então. Pode ser, Ricardo? Por favor, fica à vontade. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos sim. Ok. Perfeito, vamos lá. Perfeito. Sim. Bom, boa noite para todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer para a gente sempre estar divulgando as informações que a gente tem da academia, o que a gente tem de inovação. A gente tem andado bastante o mundo da meliponicultura, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. E, então, para a gente é sempre um prazer trazer o que tem de mais novo, o que a gente tem visto por aí, o que tem de novidade, tirar eventuais dúvidas dos criadores. Então, eu acho isso uma grande oportunidade. Para nós é sempre um prazer fazer isso. Sempre que precisarem de apoio, contem com a gente, estamos à disposição. Bom, hoje eu vou fazer uma apresentação geral sobre os principais mercados para a meliponicultura. Obviamente, eu gostaria de dar uma enfocada na questão dos aspectos regionais da meliponicultura regional, vou tentar convencê-los de que ter uma meliponicultura localmente forte seria um privilégio, né, para a gente, mas mais do que isso, eu gostaria de entusiasmá-los no sentido de mostrar quantos mercados nós temos, quantos caminhos nós temos e como é grande o potencial da meliponicultura. Bom, como vocês já conhecem muito bem, o Brasil tem pelo menos a metade de toda a biodiversidade de espécies de abelhas sem ferrão conhecidas no mundo. No mundo são mais ou menos 550 espécies conhecidas. Nós temos, para ser mais exato, 244 espécies descritas e pelo menos 89 que a gente já sabe que são novas, mas que ainda precisa de um taxonomista sentar e descrever essas espécies novas. Então, mais de 300, entre 300 e 350 espécies diferentes de abelhas sem ferrão conhecidas no Brasil. E a grande maioria delas exclusivas do Brasil. Só nós temos. Muitas delas são só nossas. Obviamente, alguns vizinhos nossos compartilham algumas espécies, mas muitas delas são endêmicas do Brasil. Então, essa é a nossa riqueza, né? A nossa grande biodiversidade. E na meliponicultura nós temos um desafio, que nem todas as abelhas elas são interessantes para a meliponicultura. A gente tem que escolher quais delas nós vamos focar. Então, é isso que nós temos feito ao longo das últimas décadas no Brasil. O Brasil tem selecionado as diferentes espécies que têm vocação para a meliponicultura, que tem algum produto importante a ser produzido e comercializado, que tem facilidades de manejo, de multiplicação, porque ninguém quer ficar retirando material da natureza. Então, nesse aspecto, nós temos hoje, no mínimo, 20 boas espécies que a gente consegue criar, manejar, multiplicar facilmente, de forma que a gente não depende mais de estoques naturais. Nós podemos, com boa convicção, dizer que nós conseguimos alavancar a meliponicultura sem precisar derrubar árvore, tirar ninho da natureza,
a não ser que seja realmente necessário para salvar aquela colônia que eventualmente esteja em risco. Mas nós não precisamos disso, pelo menos 20, e eu diria que chegando a um potencial aí de 40, talvez um pouquinho mais, de espécies com potencial para serem selecionadas, melhoradas, criadas nessas escalas comerciais e que vão gerar diferentes produtos. Algumas delas podem ser usadas para várias finalidades. Então, por exemplo, as melíponas são ótimas para a produção de mel, mas também são boas para a polinização de cultivos que precisam de vibração das flores, né? As marmeladas são excelentes para a produção de própolis. Por outro lado, já não são tão boas para a produção de mel, pelo menos a marmelada do grupo Varia. As mandaguaris são abelhas extremamente versáteis, são ótimas para própolis, ótimas para pólen, boas produtoras de mel, são excelentes para manejar para polinização agrícola. E a mosquito, que é essa menorzinha que vocês estão vendo aí, que é a plebeia mínima lá da região de Belém do Pará, uma abelha super pequena, que vai produzir uma quantidade irrisória de mel, mas é um animal lindo, a colônia é muito bonita, é pequenininha, cabe numa caixinha de fósforo grande, aquelas caixas de fósforo grande. Então, é uma colônia super pequena, que é ótima para crianças, como animal de estimação, ou mesmo para a polinização do açaí, que é uma abelha que a gente se surpreendeu na região de Belém. Então, cada espécie dessa nossa biodiversidade tem um potencial para ser manejada e criada. Isso não significa que as outras espécies que não têm potencial econômico não são importantes, elas são extremamente relevantes, têm que ser conservadas, mantidas nas suas áreas de ocorrência natural, nas áreas de conservação, nas áreas de proteção ambiental, são altamente relevantes para o ecossistema como um todo, mas a gente tem que passar por esse funil de seleção, de quais espécies que nós vamos escolher para a meliponicultura. Obviamente, o primeiro produto mais relevante da meliponicultura é o mel, né? Isso é indiscutível, nem todas as regiões do Brasil têm uma boa aptidão para a produção de mel. As regiões que têm se destacado são as regiões Nordeste e Norte, por causa das espécies que eles têm lá, mas também por causa da conservação do ambiente. Então, esses lugares que ainda têm mata nativa em abundância, conseguem ter produtividade bastante razoável, bastante interessante e com um potencial comercial muito grande. Mas o mercado do mel das abelhas sem ferrão, ele é um mercado especial, ele é um mercado diferente do mel da apicultura. Nós nunca vamos competir de igual para igual com a apicultura. Se a gente tentar ir para esse caminho, a gente vai fracassar com certeza, porque é praticamente impossível bater, né, a produtividade, a facilidade que o nível tecnológico que a gente tem, o nível de organização e adequação ao sistema de produção que as abelhas africanas possuem. Então, para mim, na minha opinião, a estratégia para o mel das abelhas sem ferrão é buscar os mercados especializados. Ele é um produto especial, ele é um produto da nossa biodiversidade, ele é um produto que carrega atrás da embalagem toda uma questão de conservação ambiental, de desenvolvimento social, de distribuição de renda para a sociedade que ajuda na conservação do meio ambiente. Então, ela tem um valor que é muito mais do que só um potinho de mel, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar na meliponicultura para mostrar isso para a sociedade. O consumidor, quando ele olhar para um potinho, ele tem que enxergar tudo isso que eu falei, né? Ele tem que bater o olho e saber, ali tem conservação da nossa biodiversidade. Quando eu pago mais caro por um mel desse, eu não estou pagando porque ele é raro, porque ele tem um sabor que é muito melhor que o outro, eu estou pagando por todo o trabalho do meliponicultor que ajudou a produzir aquele mel, que planta para as abelhas, que ajuda a conservar o entorno do meliponário dele para essas abelhas. Então, é esse trabalho de valorização desse produto que a gente tem que caminhar. E outro aspecto que é muito importante de comentar é a questão da regionalização, da especialização. Cada abelha vai produzir um mel único,
peculiar. E a mesma abelha, em lugares diferentes, também vai produzir um mel regional, local, com a característica daquela florada, daquele tipo de ambiente. Então, isso também é o outro lado que a gente tem que incluir nessa valorização do mel, as diferenças. Nós temos que valorizar as diferenças e regionalizar a importância desse mel. Na minha opinião, o mel me lembra muito a história dos vinhos franceses. Os franceses conseguiram isso com um êxito incrível, né? Eles têm o vinho de Champagne, é só a região de Champagne que produz o vinho de Champagne. E ele é especial, ele é caro por causa disso, ele tem todo um sistema de produção próprio, um terroir específico, que só ali você vai ter aquele Champagne. O Bordeaux já é um vinho lá da região de Bordeaux, é um vinho com aquela característica, com aquela intensidade de sabor, com aquele terroir. E um não compete com o outro. Um valoriza o outro. Olha, esse é o de Bordeaux, esse é o de Champagne. Não vamos competir, não vamos plantar as uvas de Champagne, fazer todo o processo igual de Champagne em Bordeaux. É muito mais interessante que Bordeaux se especialize no Bordeaux e que Champagne se especialize no Champagne. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que trabalhar com as abelhas sem ferrão. Cada lugar, óbvio, a gente tem algumas espécies que são nacionais, como a jataí, o que é ótimo, porque é um primeiro nome que as pessoas já reconhecem facilmente. Mas depois desse primeiro contato, aí sim, é valorizar as espécies do local. E quanto mais endêmica, quanto mais única, mais incrível e mais valor a gente vai conseguir agregar. Eu acho que o Espírito Santo tem a história mais conhecida dentro disso que eu estou falando, que é o caso da Melipona capixaba, uma abelha endêmica que só tem aí nas regiões montanhosas do Espírito Santo, uma abelha maravilhosa, linda, e que o Espírito Santo deveria ser o líder na produção, né, ser o líder na criação, ser a bandeira da meliponicultura com essa abelha. Isso não estou dizendo que ela é melhor do que as outras e que a gente deveria abandonar as outras, mas valorizar ela, que é a espécie ícone, né, do estado. É óbvio que tem outras espécies ótimas, né, como a Melipona mondori, que tem se demonstrado ser uma abelha extremamente produtiva, fácil de criar, muito interessante, mas criadas em outras regiões, como por exemplo nas regiões de mangue, né, ou de Mata Atlântica, mais baixas, né, não nas regiões montanhosas, onde elas ocorrem, e aí valorizar essas diferenças. Olha, aqui está o mel que é lá das montanhas, aqui está o mel que é do mangue, são abelhas diferentes que fazem. Então, eu acho que é esse o ponto, talvez o ponto mais importante, a mensagem mais importante que eu quero trazer na minha participação aqui. Acho que esse é o caminho. E olha, por incrível que pareça, eu já fui no Espírito Santo uma vez a passeio, né? Passei por lá várias vezes, mas uma vez eu passei bastante tempo na região de Venda Nova do Imigrante e não consegui encontrar meliponicultores que tinham essa abelha lá. Isso foi há bastante tempo, a atividade não era tão difundida, mas eu conheci Melipona capixaba fora da sua região natural. Eu conheci ela em Uberlândia e fui conhecer ela em Santa Catarina. Você imagina, né, o que isso representa? Representa perder isso. A partir do momento que essa abelha vai para outro bioma, que outras pessoas vão criar em outros lugares, você perde esse grande valor, essa história, né, que a gente tem para contar da abelha das montanhas, a abelha urso negra, que é bonita, sabe, que é especial. A gente pega um produto super especial e, na minha opinião, a gente perde valor com isso, né? Acho que seria muito mais interessante para a meliponicultura que cada lugar identificasse quais são as abelhas dali especiais que dariam para a gente valorizar nesse sentido. Então, essa eu acho que é a principal mensagem, mas agora eu vou para a parte mais técnica, mais detalhada, para a gente avançar um pouco no aspecto da criação em si. Bom, a primeira coisa que eu queria falar dessa parte mais técnica é por que esses méis são diferentes. Então, o mel da Apis mellifera, essa imagem que vocês estão vendo na TV, ela é de um favo de Apis. Por que ele é diferente do mel das abelhas sem ferrão? Então, são dois aspectos que explicam. O processo de conservação desse mel ele é baseado na desidratação do néctar. Então, as abelhas desidratam uma quantidade de açúcar acima de 80%, e com isso os micro-organismos presentes ali não conseguem se reproduzir por falta de água.
E o segundo aspecto, então a estratégia primeira é desidratar. O segundo aspecto é guardar num potinho que é o favo, né, esse hexágono que vocês estão vendo aí. Então, quando o mel está pronto, tem mais de 80% de açúcar, elas vão selar isso. A diferença para as abelhas sem ferrão nesse aspecto é que a Apis usa praticamente cera pura para fazer os seus favos de mel. Com isso, o aroma do mel, ele não muda ao longo do tempo, no caso das abelhas africanizadas. Ele é extremamente estável. Por isso que o mel de laranjeira, daqui 2, 3 anos, se eu pegar um favo desse, ele vai ter o mesmo aroma do mel de laranjeira colhido há 3 anos atrás, porque ele conservou todos aqueles aromas florais que foram mantidos e preservados. Nas abelhas sem ferrão, a gente tem 2 processos diferentes. O primeiro é que elas misturam cera com resinas de plantas, fazendo um própolis, que a gente chama de cerume. E essa mistura desse cerume, ele funciona como um barril de carvalho. Com o tempo, ele vai passando aromas para o mel. Então, o barril de carvalho, com o tempo, ele vai passando o aroma da madeira para o mel, para o vinho. No caso do mel das abelhas sem ferrão, acontece o mesmo processo. A gente ainda está investigando, do ponto de vista acadêmico, para medir isso, para comprovar se essa hipótese faz sentido, mas para nós que temos a experiência da degustação, de experimentar o mel, outro, de colônias mais antigas, colônias novas, o mel que foi estocado agora com o mel que foi estocado há muito tempo, a gente percebe que, com o passar do tempo, o mel ele vai adquirindo os aromas da colmeia. Então, o mel de jataí, quando você coloca ele na boca, você sabe que é mel de jataí. Por quê? Porque tem a identidade da jataí. E muitas vezes, especialmente com o tempo, ele vai sobrepondo aos aromas florais. Então, com o tempo, você vai ganhando identidade da abelha, que vai sendo sobreposto sobre os aromas florais. Não é que os aromas florais deixam de estar ali, eles continuam, mas eles são sobrepostos por esses aromas provenientes desse contato com o própolis. Por isso que o mel de jataí tem o gosto do mel de jataí. Independente da florada, você sempre tem a identidade. É óbvio que dependendo da flor, ele vai ter identidade diferente, uma cor mais escura, uma cor mais clara, aromas mais intensos, aromas mais suaves, mas a identidade da jataí está sempre ali, e um dos aspectos é esse contato com o cerume da colmeia, é o cheiro da colmeia que vai passando para o mel. O segundo aspecto, que a gente conhece pouquíssimo sobre isso, é a fermentação. Todo meliponicultor sabe, quando a gente abre um pote, a gente vê essa espuminha que vocês estão vendo aí. Isso é resultado da fermentação, que acontece naturalmente dentro do mel. A gente tem um microbioma. O que é um microbioma? É um conjunto de micro-organismos associados a essas abelhas que vão fermentar esse mel. Então, como o mel das abelhas sem ferrão tem mais água, os micro-organismos conseguem fazer a fermentação. E nessa fermentação eles vão adicionar enzimas, antibióticos, substâncias antioxidantes, aromas. Então ele vai transformar o mel em outro produto. Então o mel de abelha sem ferrão, ele muda com o tempo. Como os vinhos melhoram com o tempo, o mel das abelhas sem ferrão, ele melhora com o tempo em sabor, em propriedades. Tudo isso é muito novo, nós não conhecemos quase nada desse processo, mas tudo indica que é um caminho muito interessante para a gente avançar em termos de conhecimento e usar tanto em termos de marketing, mas também em termos de valorização mesmo do mel, entender o que está acontecendo aí e agregar valor. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente essa questão dos micro-organismos das abelhas. Esse mel especificamente que vocês estão vendo aí é um mel da Malásia, de umas abelhas conhecidas como abelhas de cristais. Como vocês podem ver, o cerume delas é feito praticamente de resina pura, de própolis pura, quase não tem cera. Então ele não rasga, ele quebra. Se vocês olharem a imagem aí, ele está meio quebradiço, porque ele não rasga igual o pote das nossas abelhas daqui. E é um mel extremamente azedo. É a estratégia que as abelhas adotaram para conservar esse mel ao longo do tempo. E a gente tinha um problema sério no Brasil, que era, não só no Brasil, no mundo todo, onde tem abelha sem ferrão, inclusive países desenvolvidos como a Austrália e a Malásia, de regularizar o mel das abelhas sem ferrão. Por quê? Porque é um produto novo, diferente do mel das abelhas africanizadas. E quando eu digo novo, não no sentido de que a gente começou a criar agora, isso já é uma tradição milenar, mas é novo para os órgãos de fiscalização, para o Ministério da Agricultura.
ninguém nem sabia lá que existia mel de abelha sem ferrão. Agora que está ganhando volume, ganhando corpo, milhares de pessoas envolvidas com a atividade, a gente está começando a resolver esses problemas. E já temos os primeiros méis de abelha sem ferrão no Brasil, com o CIF, podendo ser comercializado e exportado, inclusive. Esse mel que vocês estão vendo aí na imagem é um CIF de um entreposto aqui de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, que eu ajudei na parte técnica para que eles conseguissem o CIF. Demorou um tempo, foi mais ou menos 6 meses, para o Ministério dar o carimbo e autorizar, porque o próprio Ministério tinha um monte de dúvidas que a gente teve que ir respondendo gradativamente ao longo do processo. Então, esses problemas a gente está começando a resolver e as perspectivas são realmente muito boas. Essa empresa, inclusive, tem uma solução que eu achei bem interessante, que é, eles terceirizam o serviço de CIF. Ou seja, se você é um meliponicultor, você pode levar o seu mel lá, eles envasam, eles fazem o processamento e te devolvem na embalagem cifada e você pode comercializar o produto no mercado. Então, é uma forma que está melhorando e avançando bastante. Mas a gente tem uma série de outros produtos, o pólen, que várias espécies produzem bastante, como as mandaguaris ou a tubi, aquela abelha do Maranhão, produz bastante pólen. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.